Filosofia pós-socrática. Imagine-se voltando no tempo, para uma Atenas antiga, onde as ruas estão repletas de filósofos e pensadores discutindo ideias que moldarão o mundo por séculos a fio. Nesse cenário, Sócrates emerge como uma figura central, transformando não apenas a filosofia, mas também a maneira como pensamos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Sócrates, conforme nos conta Platão, introduziu mudanças profundas na filosofia, que reverberam até os dias de hoje. Seu legado foi tão impactante que, em certo sentido, ele divide a história da filosofia em duas partes, antes e depois dele. A filosofia pré-socrática estava mais preocupada com questões cosmológicas e físicas, buscando explicar a natureza do universo e da matéria. No entanto, Sócrates deslocou o foco para a ética e a política, inaugurando assim o período pós-socrático. Esse período marca uma transição importante na história da filosofia, caracterizada pela diversificação e expansão do pensamento filosófico. Enquanto a filosofia pré-socrática se debruçava sobre o mundo natural, o período pós-socrático viu surgir uma variedade de correntes filosóficas que exploravam questões relativas à moral, à política e à existência humana. Uma das contribuições mais marcantes de Sócrates foi o desenvolvimento do método dialético, uma forma de investigação que se baseia no diálogo e na argumentação para buscar o conhecimento. Essa abordagem influenciou profundamente não apenas seus contemporâneos, como Platão e Xenofonte, mas também gerações posteriores de filósofos. No período pós-socrático, três correntes filosóficas se destacam: o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Cada uma dessas correntes ofereceu uma visão única sobre a vida e o universo, contribuindo para o rico mosaico do pensamento humano. O ceticismo, por exemplo, questionou a possibilidade de alcançar conhecimento absoluto, enfatizando a importância da dúvida e da suspensão do juízo. Os céticos argumentavam que nossas percepções podem ser enganosas e que devemos ser cautelosos ao fazer afirmações sobre a realidade. Por outro lado, o epicurismo, fundado por Epicuro de Samos, propunha uma abordagem mais tranquila para a vida, buscando a felicidade através da moderação dos prazeres e da busca pela ataraxia, ou tranquilidade da alma. Ao contrário do hedonismo, o epicurismo valorizava a simplicidade e a moderação como caminhos para a verdadeira felicidade. Já o estoicismo, cujos principais expoentes foram Zenão de Cítio e Marco Aurélio, ensinava a virtude da resignação diante das adversidades da vida. Para os estoicos, o caminho para a felicidade residia no autocontrole, na aceitação do destino e no cultivo da virtude. Assim, o período pós-socrático foi um momento de efervescência intelectual e criativa, que gerou algumas das correntes filosóficas mais influentes da história. Cada uma dessas correntes ofereceu uma perspectiva única sobre o mundo e sobre o que significa viver uma vida boa e virtuosa. Ceticismo. O ceticismo filosófico é como uma jornada de exploração da mente humana, uma busca constante por compreensão e clareza em um mundo muitas vezes turbulento e cheio de incertezas. Originado do termo grego skepsis, que significa investigação, o ceticismo não é apenas uma escola de pensamento, mas também um método que atravessa diferentes épocas e culturas. Imagine-se diante de um vasto oceano de ideias, onde cada onda representa um sistema de significado, uma crença ou uma teoria. Os céticos são como navegadores intrépidos, que desbravam essas águas com olhos curiosos e mente inquisitiva. Eles não aceitam as ideias simplesmente porque são populares ou tradicionais, e em vez disso, mergulham fundo para examinar criticamente cada conceito, questionando sua validade e consistência. Na antiguidade, grandes pensadores como Pirro de Elis e Carneades de Cirene foram pioneiros nessa jornada do ceticismo. Pirro, por exemplo, fundou o ceticismo pirrônico, uma abordagem que valorizava a suspensão do julgamento e a busca pela tranquilidade mental, conhecida como ataraxia. Ele ensinava que não podemos ter certeza sobre nada, e que a melhor resposta diante das incertezas da vida é suspender o juízo, alcançando assim uma paz interior. Por sua vez, Carneades desenvolveu o ceticismo acadêmico, que questionava a possibilidade de se alcançar o conhecimento absoluto. Ele argumentava que, dada a natureza falível dos sentidos humanos e a relatividade das experiências individuais, nunca podemos ter certeza absoluta sobre a verdade das coisas. Essa postura cética levava ao epoché, ou seja, à suspensão do juízo, o que permitia aos céticos manter uma mente aberta e flexível diante das várias opiniões e pontos de vista. Outros pensadores como Enesidemo,
Clitomaco e Sexto Empírico contribuíram para a riqueza e diversidade do ceticismo ao longo dos séculos, cada um trazendo novas nuances e perspectivas para essa escola de pensamento. Uma característica fundamental do ceticismo é o princípio da antilogia, que significa a exposição de argumentos opostos ou contraditórios. Essa prática incentiva o questionamento constante e a análise crítica, essenciais para o desenvolvimento do pensamento humano. Na esfera moral, o ceticismo também oferece insights valiosos. A busca pela ataraxia, ou tranquilidade da alma, é um objetivo comum entre os céticos, que buscam alcançar a paz interior através da suspensão do juízo e da aceitação das limitações do conhecimento humano. Ao abraçar a incerteza e a ambiguidade, os céticos cultivam uma mente serena e equilibrada, capaz de lidar com as vicissitudes da vida sem se deixar abalar por dogmas ou certezas infundadas. Em resumo, o ceticismo filosófico é uma jornada de descoberta e autoconhecimento, uma busca pela verdade que valoriza a dúvida e a investigação constante. Ao questionar as verdades estabelecidas e manter uma mente aberta diante das diversas perspectivas do mundo, os céticos nos ensinam a ser humildes diante do desconhecido e a cultivar a serenidade interior em meio às incertezas da existência humana. Imagine-se em um mundo onde a busca pela verdade é como uma jornada incerta, onde cada passo dado levanta mais perguntas do que respostas. Este é o mundo dos filósofos céticos, aqueles que desafiaram a noção de que a razão humana pode alcançar a verdade absoluta sobre todas as coisas. Diferentemente dos filósofos anteriores, que confiavam na razão como uma ferramenta infalível para descobrir a verdade, os céticos levantaram a bandeira da dúvida, questionando se a razão poderia realmente nos conduzir à verdade última. Para os céticos, a verdade era uma miragem distante, algo que nunca poderia ser plenamente alcançado. Eles acreditavam que qualquer afirmação sobre a realidade estava sujeita a dúvida e incerteza. Em vez de fazerem declarações definitivas, os céticos adotavam uma postura de suspensão do juízo, recusando-se a afirmar algo como absolutamente verdadeiro ou falso. Isso os colocava em oposição direta aos estoicos, outra escola de pensamento da época, que defendia ideias claras e firmes sobre a natureza da realidade. Os céticos viam os estoicos como dogmáticos, pois estes últimos pareciam confiar demais na lógica e na razão para fundamentar suas crenças. Para os céticos, a lógica era uma faca de dois gumes, e embora pudesse ser uma ferramenta útil para explorar a realidade, também poderia levar a conclusões injustificadas e arbitrariamente escolhidas. Eles argumentavam que, se tentássemos provar uma proposição usando lógica, inevitavelmente acabaríamos em um ciclo infinito de justificativas, sem nunca alcançar uma conclusão verdadeira. Por exemplo, se quiséssemos provar uma afirmação, precisaríamos de outras afirmações para apoiá-la. No entanto, cada uma dessas afirmações adicionais exigiria sua própria justificação, e assim por diante, em um processo interminável. Isso levava os céticos à conclusão de que a verdade era inatingível e que qualquer tentativa de fundamentar nossas crenças acabaria em um beco sem saída. Em suma, os filósofos céticos nos lembram da importância da humildade intelectual e da tolerância à incerteza. Eles nos ensinam que, embora a razão seja uma ferramenta poderosa, também tem suas limitações. Ao reconhecer a complexidade e a ambiguidade do mundo, podemos cultivar uma mente aberta e receptiva, pronta para questionar e explorar, em vez de aceitar cegamente as respostas prontas. E assim, mesmo que nunca alcancemos a verdade última, podemos encontrar sabedoria na jornada da investigação e da dúvida. Imagine-se em um mundo onde todas as respostas parecem ser seguidas por mais perguntas, onde a incerteza reina e a verdade parece um horizonte distante e inatingível. Nesse mundo, os céticos surgem como exploradores corajosos, desafiando as narrativas estabelecidas e buscando compreender a natureza da realidade de uma maneira completamente nova. Tanto o ceticismo pirrônico quanto o acadêmico são abordagens filosóficas que surgiram da insatisfação com os sistemas dogmáticos que tentavam oferecer respostas definitivas sobre o mundo. Esses céticos questionavam se a razão humana poderia realmente chegar a uma compreensão completa e inquestionável da verdade. Eles observaram as contradições e incertezas nos sistemas de pensamento existentes e perceberam que nenhum deles conseguia oferecer certezas absolutas sobre a realidade. O cético, diante desse cenário de incerteza, busca alternativas que possam oferecer uma visão mais clara do mundo.
No entanto, ao investigar diferentes sistemas filosóficos, ele se depara com um fenômeno intrigante, e para cada sistema que afirma ter descoberto a verdade, surge outro sistema oposto que parece ser igualmente convincente. Essa constatação, conhecida como antilogia, leva o cético a um impasse. Como pode ele confiar em qualquer sistema que afirme oferecer a verdade, quando há tantos outros sistemas que afirmam o oposto com a mesma convicção? Diante dessa impossibilidade de encontrar uma resposta definitiva, o cético opta por suspender seus juízos, em um estado chamado de epoqué. Ele reconhece a limitação da razão humana e aceita que a verdade absoluta pode estar além de sua compreensão. Ao renunciar à busca por certezas definitivas, o cético encontra uma sensação de paz interior conhecida como ataraxia. Esta é a paz de espírito tão almejada que inicialmente buscava alcançar através da posse da verdade. Assim, os céticos nos lembram da importância da humildade intelectual e da aceitação da incerteza. Eles nos ensinam que, embora possamos buscar o conhecimento e compreender o mundo ao nosso redor, devemos estar cientes de que nossas capacidades são limitadas. Ao suspender nossos juízos e abraçar a incerteza, podemos encontrar uma forma de tranquilidade interior que não depende de respostas definitivas, mas sim da aceitação do desconhecido. Epicuristas. O epicurismo, uma das mais influentes correntes filosóficas da antiguidade, nos convida a uma jornada em busca da felicidade e da tranquilidade, através da moderação dos prazeres e da compreensão do mundo ao nosso redor. Fundado por Epicuro de Samos no século IV a.C., este sistema filosófico nos oferece um caminho para uma vida plena e satisfatória. Imagine-se em um jardim tranquilo em Atenas, onde Epicuro, conhecido como o filósofo do jardim, reunia seus seguidores para discutir as questões mais profundas da existência. Para Epicuro, a chave para a felicidade residia na compreensão de que a maior fonte de prazer é a ausência de dor e medo. Contrapondo-se a sistemas como o platonismo e o estoicismo, o epicurismo nos ensina que uma vida simples, livre de excessos e virtuosa, é o verdadeiro caminho para alcançar a felicidade suprema. Mas como podemos alcançar essa felicidade? Epicuro nos oferece algumas orientações valiosas. Em primeiro lugar, ele nos convida a conhecer o mundo ao nosso redor, a compreender a natureza das coisas e a reconhecer que o universo é regido por leis naturais, não por forças sobrenaturais. Para isso, ele defende a importância do conhecimento empírico e da física atomista, que nos ensina que tudo é composto por átomos e vazio, e que as sensações e percepções são fundamentais para a nossa compreensão do mundo. Além disso, o epicurismo nos ensina a importância da moderação dos desejos. Não se trata de negar os prazeres da vida, mas sim de buscá-los de forma equilibrada, evitando os excessos que podem levar ao sofrimento. Ao entender que a felicidade está na busca pela tranquilidade e na ausência de dor, podemos cultivar uma vida mais serena e satisfatória. O epicurismo exerceu uma influência duradoura ao longo dos séculos, moldando o pensamento de inúmeros filósofos e pensadores. Sua ênfase na busca pela felicidade através da moderação dos prazeres e do conhecimento do mundo continua a ressoar nos dias de hoje, lembrando-nos da importância de vivermos de forma consciente e equilibrada, em busca de uma vida verdadeiramente satisfatória. O epicurismo, um sistema filosófico que floresceu na Grécia Antiga sob a liderança de Epicuro de Samos, nos leva a uma jornada de reflexão sobre a natureza da felicidade e do prazer. Em seu cerne, o epicurismo nos ensina que o prazer é o bem supremo, mas não da maneira que geralmente entendemos. Imagine Epicuro e seus discípulos reunidos em um tranquilo jardim em Atenas, discutindo os mistérios da vida e os segredos da felicidade. Para eles, o prazer não se trata de indulgência desenfreada, mas sim da busca pela ausência de dor e preocupação. Esse tipo de prazer está intimamente ligado à moderação, ao conhecimento e à disciplina. Uma das pedras angulares do epicurismo é o materialismo atômico, uma teoria que Epicuro expandiu para refutar a superstição e a ideia de intervenção divina. Para os epicuristas, o universo é composto por átomos e vazio, e não há lugar para forças sobrenaturais. Essa compreensão nos convida a uma análise racional do mundo ao nosso redor, afastando-nos de crenças infundadas e supersticiosas. Ao buscarmos o prazer no epicurismo, não estamos perseguindo uma satisfação momentânea ou hedonista. Em vez disso, estamos nos comprometendo com um estilo de vida que valoriza a simplicidade, a moderação e a sabedoria. A limitação dos desejos é fundamental nesse processo,
pois nos ajuda a evitar os excessos que podem levar ao sofrimento. A ataraxia, ou tranquilidade da alma, é o estado almejado pelos epicuristas. Imagine uma mente serena, livre de preocupações e ansiedades, capaz de apreciar plenamente cada momento da vida. Esse é o objetivo final do epicurismo, alcançar um estado de paz interior que nos permita viver com contentamento e harmonia. Além disso, o epicurismo nos ensina sobre a importância da aponia, ou ausência de dor corporal. Ao cuidarmos de nossos corpos e evitarmos os excessos que podem prejudicar nossa saúde, podemos desfrutar de uma existência livre de sofrimento físico. No final das contas, o epicurismo é muito mais do que uma busca pelo prazer pessoal. É um convite para vivermos de acordo com a razão, buscando a moderação, o conhecimento e a serenidade em todas as áreas de nossas vidas. Ao adotarmos esses princípios, podemos encontrar a mais alta forma de felicidade, uma felicidade duradoura e verdadeira. A filosofia epicurista, guiada pelas ideias de Epicuro de Samos, oferece um olhar profundo sobre o que significa viver uma vida plena e feliz. Ao explorar os princípios do epicurismo, somos levados a uma jornada de autoconhecimento e reflexão sobre o papel dos prazeres, da política e do conhecimento em nossa existência. No epicurismo, a ética desempenha um papel central. Epicuro defendia que os prazeres mentais eram superiores aos prazeres físicos, e que minimizar a dor e o sofrimento era essencial para alcançar a aponia e a ataraxia, a ausência de dor e perturbação da mente. Essa busca pela tranquilidade interior não significa evitar todos os prazeres, mas sim encontrar um equilíbrio que nos permita viver em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Além disso, a filosofia política de Epicuro oferece insights valiosos sobre a natureza da comunidade e da amizade. Para Epicuro, a participação na política era desencorajada, pois ele acreditava que a busca pelo poder e pela fama poderia levar à agitação e ao conflito. Em vez disso, ele enfatizava a importância de cultivar relacionamentos significativos e de buscar a amizade como um dos pilares fundamentais de uma vida feliz. A comunidade, para Epicuro, era essencial para proporcionar apoio mútuo e uma sensação de pertencimento. No que diz respeito ao conhecimento, o epicurismo propõe uma epistemologia baseada na experiência sensorial. Para Epicuro, as sensações, os preconceitos e os sentimentos são os critérios de verdade. Isso significa que devemos confiar em nossos sentidos e em nossa capacidade de discernir o que é verdadeiro e o que não é. Ao valorizar a experiência pessoal e a observação direta do mundo, o epicurismo nos convida a questionar as suposições e os dogmas que nos cercam, buscando sempre a verdade por meio da investigação cuidadosa e da reflexão crítica. Embora muitas vezes confundido com o hedonismo, o epicurismo se distingue por sua abordagem passiva em relação ao prazer. Enquanto o hedonismo busca uma busca intensa e incessante pelo prazer, o epicurismo nos ensina a encontrar contentamento na simplicidade e na moderação. É um lembrete poderoso de que a verdadeira felicidade não está na acumulação de prazeres fugazes, mas sim na busca por uma vida de significado, conexão e realização. Em suma, a filosofia epicurista continua a ressoar nos tempos modernos, lembrando-nos da importância da moderação, do conhecimento e da amizade na busca pela felicidade. Ao abraçarmos esses princípios, podemos encontrar uma maneira de viver mais autêntica e gratificante, onde a busca pelo prazer é equilibrada pela busca pela paz interior e pelo entendimento do mundo ao nosso redor. Estoicos. O estoicismo é uma escola de filosofia antiga que surgiu na Grécia e em Roma, enfatizando a prática da virtude como caminho para uma vida bem vivida, chamada eudaimonia. Fundada por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C., defendia que a virtude era o único bem verdadeiro, enquanto as coisas externas eram indiferentes. Acreditava-se que viver de acordo com a natureza e praticar as 4 virtudes, sabedoria, coragem, temperança e justiça, era essencial para alcançar a felicidade. O estoicismo ganhou destaque na antiguidade e era popular entre a elite educada, influenciando figuras como o imperador Marco Aurélio. Após o cristianismo tornar-se a religião oficial no século IV d.C., o estoicismo declinou, mas teve ressurgimentos durante a Renascença e na Era Contemporânea. O nome o estoicismo deriva da sua Poikile, um local em Atenas onde Zenão e seus seguidores se reuniam para discutir filosofia. Zenão desenvolveu suas ideias a partir das dos cínicos, especialmente Crates de Tebas.
O estoicismo foi dividido em 3 fases, antiga, média e tardia, com cada fase representando diferentes líderes e desenvolvimentos na escola. A ética estoica promovia o autocontrole, defendendo que as paixões eram irracionais e deviam ser superadas para alcançar a tranquilidade da alma. Os estoicos também desenvolveram uma teoria lógica, com Crisipo sendo um dos principais expoentes. Eles acreditavam em um cosmos cíclico e que o universo era regido por uma razão divina, chamada de Logos. Além disso, o estoicismo promovia um cosmopolitismo, defendendo a igualdade e a irmandade entre todos os seres humanos. Influenciou tanto o pensamento filosófico quanto o religioso, com alguns paralelos sendo notados entre o estoicismo e o cristianismo. No uso moderno, o termo estoico refere-se a alguém que restringe suas emoções ou suporta pacientemente as adversidades. A corrente estoica, iniciada por Zenão no século III a.C., apresentava-se como lex divina, um modo de vida, defendendo que se desejamos saber qual a filosofia de um indivíduo, devemos olhar para suas ações não para suas palavras. Defendiam a busca da vida boa, como uma vida em conformidade com a ordem natural do mundo. O estoicismo se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. O estoicismo exerceu profunda influência na ética cristã. Afirmaram que as emoções destrutivas, que impediam os indivíduos de atingir a vida boa, eram resultado de erros de julgamento, especialmente no que concerne à compreensão da relação entre determinismo e liberdade. Acreditavam na vontade livre humana, mas defendiam que esta deveria estar em conformidade com a natureza. Seu maior legado é o ensino do autocontrole da força moral, firmeza, como um meio prático ideal para atingir a felicidade, pois ao desenvolver a capacidade de pensar com a mente clara é possível entender a razão universal, superando as emoções destrutivas. Com o universo determinista, os estoicos entendiam que o homem virtuoso, capaz de entender a razão universal, seria um indivíduo autônomo, capaz de controlar suas emoções, mesmo em desgraça, e ser feliz, enquanto aquele incapaz de tal compreensão teria sua mente arrastada pela vida, variando em humores de acordo com o que lhe acontece em cada momento. A corrente estoica é ainda conhecida por sua adesão à lógica formal, ética naturalista e monismo físico. Uma faceta menos conhecida do estoicismo é sua abordagem prática em relação à educação. Os estoicos valorizavam não apenas a filosofia como um exercício intelectual, mas também como um guia para a vida diária. Eles acreditavam que a filosofia deveria ser acessível a todos e aplicável em situações cotidianas, especialmente na educação dos jovens. Os estoicos desenvolveram métodos educacionais que visavam cultivar as virtudes e o autocontrole desde a infância. Eles enfatizavam a importância da disciplina, da moderação e da autorreflexão como fundamentos para uma vida virtuosa. A educação estoica buscava não apenas transmitir conhecimento, mas também moldar o caráter e promover a excelência moral. Os pais eram encorajados a ensinar seus filhos a lidar com as emoções de maneira saudável, a desenvolver habilidades de raciocínio lógico e a cultivar uma atitude de aceitação diante das adversidades. A educação estoica visava preparar os jovens para enfrentar os desafios da vida adulta com coragem, sabedoria e equanimidade. Além disso, os estoicos valorizavam a educação como um processo contínuo ao longo da vida. Eles incentivavam a busca constante pelo conhecimento e o aprimoramento pessoal como meios de alcançar a excelência moral e a felicidade duradoura. Para os estoicos, a verdadeira sabedoria não estava apenas no acumular de informações, mas na aplicação prática dos princípios filosóficos no dia a dia. Um aspecto muitas vezes subestimado do estoicismo é sua contribuição para o campo da psicologia e da terapia moderna. Embora tenha surgido há milênios, os princípios fundamentais do estoicismo continuam relevantes e têm sido cada vez mais incorporados em abordagens terapêuticas contemporâneas. Os estoicos entendiam a importância do autoconhecimento e do controle das emoções para alcançar a serenidade interior e uma vida mais satisfatória. Suas técnicas de enfrentamento e filosofia da aceitação foram precursoras de muitos conceitos utilizados na terapia cognitivo-comportamental, TCC, e em outras formas de terapia baseadas na evidência. A ideia estoica de que não são as circunstâncias externas que causam sofrimento, mas sim nossa interpretação delas, é um princípio fundamental da TCC.
Através da prática da disputa racional, os pacientes aprendem a questionar e reformular suas crenças irracionais, desenvolvendo uma perspectiva mais realista e adaptativa em relação aos eventos da vida. Além disso, a ênfase dos estoicos na virtude, no autodomínio e na aceitação do que está fora do nosso controle ressoa com os princípios da psicologia positiva e do mindfulness. A prática da atenção plena, por exemplo, pode ajudar as pessoas a cultivar uma maior consciência de seus pensamentos e emoções, permitindo-lhes responder de forma mais consciente e deliberada às situações estressantes. A terapia baseada no estoicismo não se limita apenas à abordagem clínica, mas também tem sido aplicada no contexto do coaching de vida e do desenvolvimento pessoal. Muitos indivíduos buscam orientação nos ensinamentos estoicos para lidar com desafios, construir resiliência emocional e encontrar um maior sentido de propósito em suas vidas. Em suma, o estoicismo não é apenas uma relíquia do passado, mas uma fonte de sabedoria atemporal que continua a inspirar e informar práticas terapêuticas e de autodesenvolvimento na era moderna. Suas lições sobre a natureza da felicidade, do sofrimento e do autodomínio continuam a ressoar com aqueles que buscam uma vida mais plena e significativa. O estoicismo, uma antiga escola de filosofia originada na Grécia e em Roma, permanece como uma fonte rica de insights e orientações para a vida contemporânea. Fundamentado na busca da virtude como meio para alcançar uma vida bem vivida, o estoicismo enfatiza o autocontrole, a aceitação do que não podemos controlar e a vivência em conformidade com a natureza. Seus princípios éticos e psicológicos têm sido incorporados em diversas abordagens terapêuticas modernas, como a terapia cognitivo-comportamental e a prática da mindfulness. A ideia de que nossas interpretações dos eventos, e não os eventos em si, determinam nosso bem-estar emocional ressoa com muitas dessas abordagens. Além disso, os ensinamentos estoicos sobre a importância do autodomínio, da resiliência emocional e do cultivo de virtudes continuam a inspirar indivíduos em busca de autodesenvolvimento e sentido em suas vidas. Seja na prática clínica, no coaching de vida ou na filosofia pessoal, o estoicismo oferece orientações valiosas para enfrentar os desafios da existência humana e buscar uma vida de significado, equilíbrio e contentamento. Assim, o legado do estoicismo transcende os séculos, fornecendo um guia temporal para uma vida plena e bem vivida. Conclusão. Caro espectador, espero que tenha aproveitado essa jornada fascinante pela história da filosofia, onde exploramos o legado duradouro de Sócrates e as correntes filosóficas que surgiram após ele. Ao revisitar a antiga Atenas, pudemos testemunhar o nascimento de ideias que moldaram o curso da humanidade por séculos. Ao longo dessa reportagem, aprendemos como Sócrates revolucionou a filosofia ao deslocar o foco das questões cosmológicas para as questões éticas e políticas. Seu método dialético, baseado no diálogo e na argumentação, continua a influenciar o pensamento crítico até os dias de hoje. Exploramos também as três principais correntes filosóficas do período pós-socrático, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Cada uma dessas correntes ofereceu uma abordagem única para a busca da felicidade e da verdade, desde a ênfase na dúvida e na suspensão do juízo até a valorização da moderação e da virtude. O intuito do canal Projeto Paleolítica é justamente trazer à tona essas discussões filosóficas e proporcionar reflexões profundas sobre a natureza da existência humana. Ao entender as ideias que surgiram na Atenas antiga, podemos enriquecer nossa própria compreensão do mundo e encontrar orientação para as questões que enfrentamos em nossas vidas diárias. Portanto, se você gostou deste conteúdo e deseja continuar a explorar temas filosóficos e históricos conosco, não se esqueça de deixar seu like, comentário, inscrição no canal e compartilhamento deste vídeo com seus amigos e familiares. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a trazer conteúdos relevantes e estimulantes. Até a próxima viagem pelo mundo do conhecimento. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!